Segunda-feira, 22 de junho, estamos aqui para mais um tema do dia na redação do 00. Eu sou o Diogo Organista Pereira, estou aqui com Humberto Ferreira, jornalista 00, e hoje vamos olhar para 4 pontos sobre o título do Benfica no hóquei em patins. As Águias venceram o Sporting na final, culminaram uma época invicta num título, e Humberto, vamos olhar agora para o que foi este jogo, mas também para a época dos encarnados, por isso bom dia. Antes de mais, começo por perguntar, o Benfica acaba por ser um vencedor justo deste título? É claramente quando se é campeão nacional numa temporada, naquele que é titulado como o melhor campeonato do mundo, sem sofrer qualquer derrota no campeonato português, é inevitável, o Benfica é um justo campeão. Há muitas dúvidas sobre sempre a forma como é atribuído o título de campeão nacional, e se nos recordarmos, por exemplo, o Benfica no ano passado acaba por vencer a fase regular e depois cai nos play-off. E há sempre muito esta discussão sobre se o título deve ser atribuído proveniente de play-off ou não. Esta temporada o Benfica mostrou uma competência em toda a linha no Campeonato Nacional, não tendo sofrido qualquer derrota, o que é algo absolutamente notável num campeonato português onde tem o campeão do mundo, que é o Sporting, o campeão da Europa, que é o Futebol Clube do Porto, onde o hóquei de Barcelos tem feito consecutivamente nos últimos anos temporadas espetaculares e recheadas também de títulos. O Benfica conseguir este percurso em que estamos a falar de 26 jogos numa fase regular e depois foram neste caso, 8 jogos, porque o Benfica venceu todos os jogos do play-off, que faz sem qualquer derrota, é algo ímpar. Já houve situações muito parecidas e similares. O Benfica já foi campeão noutros tempos sem derrota, em que só existia fase regular. O Futebol Clube do Porto já foi campeão noutros tempos sem perder no play-off, mas tendo perdido um jogo na fase regular. Mas fazer aqui o pleno de passar toda a fase regular e play-off sem qualquer tipo de derrota é algo absolutamente notável e, portanto, é um triunfo completamente justo por parte do Benfica, numa época marcada por, eu diria, algumas oscilações nos momentos de decisão em alguns períodos, mas mostrou uma grande competência, principalmente nesta reta final também do campeonato, com a vitória no play-off também e o título de campeão nacional. Humberto, já falaste aqui sobre um percurso assinalável, invicto, que culminou aqui nesta conquista, e eu pergunto-te, olhando também para esta vitória sobre o Sporting na final, pergunto-te onde é que residiu a principal diferença? Eu acho que há um momento-chave do Benfica que se prende com aquelas horas difíceis de eliminações. O Benfica, entre o final de abril e o início de maio, teve 15 dias, sensivelmente, 3 semanas de grande discussão interna. O Benfica perde uma meia-final da Taça de Portugal, onde até ao momento não tinha tido qualquer desaire. Perdeu frente ao hóquei de Barcelos e houve uma grande contestação e até dúvidas em virtude da equipa chegar aos momentos de decisão e ter claudicado. Aconteceu o mesmo na Liga dos Campeões, onde o Benfica perdeu diante do Barcelona, tinha tido algumas queixas no jogo diante do Reus, diante do Barcelona o Benfica faz uma primeira parte, recordo-me, muito competente, mas que não conseguiu superar uma grande exibição de Sérgio Fernandes e depois perde na segunda parte, onde o Barcelona foi muito letal na forma como acabou por eliminar o Benfica, e estas semanas foram semanas de grandes dúvidas, eu diria mais uma parte externa do que propriamente uma parte interna, porque olhamos depois, no seguimento desses desaires e dessas perdas diante para a Taça de Portugal, para a Liga dos Campeões, o Benfica consegue apresentar-se no play-off num nível espetacular, muito competente, e eu acho que este período de nojo muito rápido que será feridas entre a fase final da Liga dos Campeões e o início dos play-off foram cruciais para que o Benfica conseguisse recentrar o seu foco no título importante que seria o título de campeão nacional, e mais do que a competência exibida ao longo de toda a temporada, eu diria que foi a superação na hora da desilusão que fez com que o Benfica conseguisse
demonstrar-se uma grande capacidade e um nível muito alto de hóquei, de jogo, de uma grande competência neste momento decisivo de conseguir vencer da forma como venceu o campeonato, e diria-te que este foi o período que mais demonstrou a maturação desta equipa e a superação desta equipa liderada por Edu Castro. Um período que poderia levar a uma queda, mas que catapultou o Benfica para a sua melhor forma. Sim, sim. Humberto, vamos seguir, talvez por aí, não sei o que irás dizer, mas eu pergunto-te agora, qual é que achas que é o momento crucial da temporada do Benfica, sendo que foram disputadas mais de 30 partidas, agora um título, onde é que foi feita a diferença? A diferença esteve muito a residir na consistência e na continuidade que o plantel do Benfica apresentou para esta temporada. Se no ano passado falávamos de uma super equipa construída, dizia-se mesmo, para ganhar tudo, a verdade é que todos os outros adversários trabalham também para ganhar tudo, e o Benfica foi mostrando e foi sentindo as dificuldades naturais da competição que existe no catalogado de melhor campeonato do mundo. Portanto, o Benfica, por muito que se tenha investido e por muito que tenha preparado uma equipa para tentar dominar um espectro mundial, a verdade é que as outras equipas também têm muita qualidade e competência e, portanto, houve um período normal de crescimento por parte do Benfica, que é muito sedimentado esta temporada, olhando mais ainda para o que sofreram os adversários. O Benfica troca uma peça-chave, ou inclui uma peça-chave no seu 10, se quisermos, dos jogadores, no seu 11 dos jogadores, no seu plantel, que foi a entrada de Conte Acevedo, um jogador e um guarda-redes absolutamente determinante para as conquistas do Hóquei de Barcelos nos últimos anos, nomeadamente com a Champions da última temporada. O Benfica consegue aqui incluir um alto valor ao seu plantel, já o tinha com Pedro Henriques, mas fica com 2 guarda-redes titulares e é a mexida única que existe no plantel do Benfica. E se olharmos para o lado do Futebol Clube do Porto, bicampeão nacional até esta temporada, entra novo treinador, é uma dinâmica nova que entra na equipa com Paulo Freitas e as suas ideias, Polman Rubia também, as mexidas no seio da equipa não são enormes, mas a verdade é que a entrada de um novo treinador faz com que tudo mexa também e tudo seja diferente. No lado do Sporting há também, eu diria que um rejuvenescer de uma nova era, com a saída de Girão, a entrada de Chanuedo, há muita competência naturalmente, mas há novas dinâmicas para entrar, Diogo Barata, Danilo Rampolha, Faco Navarro, são muitos jogadores novos a entrarem num plantel em que ainda assim o Sporting consegue um início de época espetacular, com a Supertaça, com o Mundial de Clubes, e naturalmente consegue coisas muito boas, mas a verdade é que o trabalho que o Benfica trazia da última temporada e a forma como o Benfica acabou por ser eliminado até na meia-final do play-off diante do Hóquei de Barcelos, quase que trouxe para esta temporada este capítulo de, eu não diria de revanchismo, mas uma demonstração de qualidade por parte do plantel do Benfica, que queria revelar-se como sendo o melhor do campeonato, e por isso eu acho que esta continuidade, e aqui não anotamos o Barcelos, mas o Barcelos também mexeu muito da última temporada para esta, na baliza, com a entrada de Guilherme Torrens, com Carlitos a chegar, com Ivan Morales a chegar, portanto, e também ainda assim a equipa minhota consegue fazer uma época notável, mas o Benfica consegue manter um nível muito alto desde o início, conseguiu com a Elite Cup logo a arrancar e manteve sempre num nível altíssimo durante toda a temporada, como dissemos, apenas 2 derrotas em todas as competições, um campeonato imaculado, e eu acho que esta continuidade foi de facto, a continuidade que vem da última temporada para esta época, foi essencial para o êxito do Benfica. Humberto, já olhaste aqui para os destaques coletivos, por assim dizer, a importância do coletivo do Benfica, e para fechar este tema do dia, pedia-te um olhar sobre os destaques individuais. Quem é que se destacou durante esta época longa? Eu diria que, de forma inevitável, Zé Miranda é o nome que salta mais à vista, é considerado pelo 0-0 como o melhor jogador do campeonato. Estamos a falar de
um jogador ainda bastante novo, mas que é já quase uma imagem de marca da formação do Benfica, até pelo caminho que acabou por fazer até chegar a este patamar. O Zé Miranda, num dos primeiros anos de sénior, é emprestado para rodar numa equipa de primeira divisão, no Mures, é muito potenciado por parte de Hugo Lourenço, que tinha sido um treinador seu na formação, e chega ao Benfica com um patamar para jogar e não apenas para ser mais um no plantel. E a forma como aos poucos se foi impondo, sem medo, com muito trabalho, e quem conhece esse trabalho de Zé Miranda de backstage percebe perfeitamente que é alguém, além de ser muito metódico, por vezes até é demasiado exigente para si mesmo, é alguém que a esta hora, depois de ter sido campeão nacional, já estará a pensar no que pode fazer melhor da próxima temporada, e o que fez esta época é algo absolutamente notável. Estamos a falar de alguém que teve uma influência no jogo do Benfica brutal, 48 golos ao longo de toda a temporada, 25 assistências, no campeonato foram mais de 30 golos e mais de 20 assistências. Nesta final do play-off acaba por demonstrar uma capacidade decisora muito alta, não só na forma como coloca a equipa a atacar, mas na forma como consegue equilibrar no setor defensivo. Eu acho que Zé Miranda entra para, naturalmente, um patamar acima de todos os outros, não esquecendo o trabalho muito homogéneo que aconteceu ao longo da temporada, com fases decisivas, o João Rodrigues já aparecer novamente também em bom destaque. Recordo-me que no último jogo que coroou o Benfica como campeão nacional, é o internacional português quem abre o marcador para as Águias. Viti faz uma fase final de temporada muito boa, de um nível alto, de um nível que coloca o internacional português também numa posição de grande destaque no plantel do Benfica. Viti era um jogador para ser emprestado à Sanjoanense na última temporada e para jogar esta temporada na Sanjoanense. Não foi emprestado em virtude da lesão de Pau Bargalhó, ficou no plantel e aos poucos foi ganhando um espaço no plantel de grande destaque e terminou a ser um jogador indispensável para Edu Castro. Faz uma fase final de época muito alta, com golos absolutamente decisivos nesta final do play-off. Estou-me a recordar no jogo 1 e no jogo 3, ambos na Luz, faz 2 golos que são imagens de marca, um de remate frontal, o outro remate lateral. E são jogadores que acabam por mostrar o caminho que o Benfica tem vindo a fazer na sua aposta da formação, não esquecendo nomes incontornáveis desta época, Roberto Di Benedetto, o Nil Roca, na baliza a grande homogeneidade entre o Conti e também o Pedro Henriques, o Conti a demonstrar num grande nível também nesta fase final. Pau Bargalhó teve uma época periclitante em virtude da sua lesão, e portanto o Benfica tem muitos nomes aqui a ressalvar. Eu diria que à cabeça Zé Miranda, até com o título de melhor jogador do campeonato por parte do 0-0, um título e um prémio que vai ser entregue também ao Zé Miranda em tempo oportuno, é o jogador de maior destaque individual neste plantel e na época do Benfica. E é com este olhar para os destaques individuais do Benfica que encerramos o tema do dia. Obrigado, Humberto, obrigado a todos que nos assistiram. Aproveito para mencionar que o Benfica também está nas finais do feminino, no hóquei em patins. Pode acompanhar ao minuto em 00.pt, mas também com os artigos de rescaldo após o jogo. Além disso, esta segunda-feira há muito para ver. Começo por recomendar um novo episódio do Negócio e Mistério, edição especial mundial. O desta segunda-feira é sobre Alexis Lalas no Mundial de 94 dos Estados Unidos. Além disso, há um novo episódio 5-4 sobre o futsal, as finais de futsal Benfica e Sporting estão na luta. Também vamos abordar num episódio esta segunda-feira. Além disso, para fechar, aproveito para recomendar um novo episódio do Mercado Flash sobre as transferências mais fresquinhas, da atualidade. Como sempre, fiquem connosco, fiquem com o 00.